Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jordan de Matemática e nessa aula nós vamos trabalhar o assunto inscrição de sólidos. Roda a vinheta. Muito bem pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre inscrição de sólidos. Para começar esse assunto, queria dizer para vocês que esse assunto aí é um dos mais importantes da geometria espacial, é meio que o gran finale aí da matéria. Por que é o gran finale? Porque esse assunto ele vai juntar todos os sólidos que você estudou, né? Então, por isso que é justamente dado no final do curso. Então, você vai ter que lembrar e aplicar várias propriedades aí de prismas, né, de pirâmides, de cones, cilindros, esferas e assim por diante, ok? Então bora lá, gente. Inscrição de sólidos. Primeiro conceito que tem que estar muito claro para vocês, que quando você pegar um exercício com esse tema, é uma coisa que fatalmente vai aparecer no enunciado, é quando ele fala que uma figura está inscrita ou então quando a figura está circunscrita a outra. Então a ideia, pessoal, de figura que está inscrita ou inscrito significa que está dentro, ok? Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu não peguei sólidos, né? Peguei figuras planas. Aqui eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência, tá? Aqui eu tenho, um losango inscrito num retângulo. Então a ideia de inscrito é a ideia de estar dentro, só que você tem que tomar cuidado com o dentro. Quando a gente fala inscrito, é dentro, mas não pode ser, por exemplo, um dentro assim, ó, tá? As figuras, elas têm que estar em contato. Então, o triângulo, ele tá dentro da circunferência, mas está encostado na circunferência. A mesma coisa o losango aqui. Então, esse caso aqui, você fala que a figura é interna, mas ela não é inscrita. Inscrita tem que ser um caso como esse aqui. Agora vamos lá, o que vem a ser uma figura circunscrita, né? Quando você fala circunscrito, é justamente a ideia de estar o quê? Fora, né? Vou até colocar entre aspas aqui o dentro e fora. Então, gente, toda vez que você tem uma figura inscrita a uma, a outra, é porque a outra está circunscrita a ela, né? Sempre você vai poder falar de inscrição e circunscrição junto. Então, por exemplo, assim como o triângulo estava inscrito na circunferência, você aqui pode falar que a circunferência está circunscrita ao triângulo. Ou seja, ela está para o lado de fora, mas é o que eu falei aqui também, né? Não adianta só estar para fora e a outra tá dentro solta. Não, ela tem que estar para fora, só que encostando os lados. E aqui, por exemplo, né, você pode falar que o retângulo ele está circunscrito ao losango. Tudo bem, pessoal? A ideia de inscrito dentro, circunscrito fora, ok? Pois bem, gente, eu separei aqui, não que existam só esses 6 casos, tá? Na verdade, você pode ter, não vou dizer infinitos, né? Mas assim, muitos casos de inscrição e circunscrição, tá? Eu escolhi 6 aqui, que são 6 que costumam cair bastante. E eu quero passar para vocês, né, qual é o raciocínio que você tem que ter quando aparecer um problema desse. Então, peguei aqui o primeiro caso, ó, esfera inscrita dentro de um cubo, tá? Ou seja, você vai pegar uma bola, entre aspas, né, uma esfera, e vai colocá-la dentro do cubo, só que dentro do jeito que eu expliquei, né, encostando. Então, o que acontece, gente? O cubo, ele tem uma aresta A. O que caracteriza o cubo? Todas as arestas têm mesma medida, no caso azinho, tá? E a esfera tem o raio errinho. Como que eu vou relacionar os dados da esfera com os dados do cubo? Para você relacionar esses dois dados, seria interessante você fazer um desenho do que nós chamamos de vista da figura. O que é uma vista de uma figura que tem 3 dimensões? É você olhar a figura por um determinado ponto de vista. Por exemplo, se eu olhar aqui essa figura de cima, eu vou estar vendo essa figura aqui no plano, tá? E aí, pessoal, o que você percebe que acontece? Ó, aqui é a aresta do cubo. Aqui é o raio da esfera. Quando eu olho de cima, é isso que acontece.
Lembra que a esfera está encostando aqui, 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 tá? Gente, dá para perceber que nesse caso aqui, ó, se você pegar o raio da sua esfera inscrita e multiplicar por 2, dá para perceber que o que você vai ter como resultado é justamente a medida da aresta do cubo? Então, se cai um problema como esse, quer ver um exemplo que poderia cair? É dada uma esfera inscrita num cubo. Sabendo que o cubo tem aresta, sei lá, que vale 10 centímetros, calcule o volume da esfera inscrita. Bom, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então você precisa saber o raio da esfera. Como ele deu pra gente o valor da aresta do cubo, quem que vai ser o raio da esfera inscrita? Metade, pessoal. Então se ele fala que a aresta é 10, o raio é 5, aí você joga na formulinha e ó, um abraço, tá? Então o grande tchan dessa matéria é você enxergar a figura primeiro, porque assim, vocês vão perceber que alguns problemas que aparecem aí em prova, em vestibular e tal, ele dá a figura pra gente. Quando ele dá a figura, vamos combinar que facilita bem a nossa vida. E a segunda coisa que você vai ter que saber fazer é olhar para as figuras e tirar uma relação entre uma medida de uma e uma medida da outra, como eu fiz aqui, ó. No caso, 2 vezes o raio da esfera inscrita é a própria aresta do cubo. Tudo bem, pessoal? Então, esse aí é um primeiro caso aí bem comum. E aí eu peguei, como segundo caso, a esfera circunscrita a um cubo, ou seja, aqui ela estava dentro do cubo, agora ela vai ficar fora do cubo. Então, de novo, né? O cubo tem aresta A e a esfera tem raio R. Só que se eu olhar aqui, não é a mesma relação que eu tenho, tá? Como é que a gente vai fazer a relação aqui, pessoal? A relação aqui é a seguinte. Esse é o raio da esfera, tá? Se você prolongar esse raio, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui está o centro, né? A gente percebe que se você pegar, por exemplo, um raio que passa por um vértice do cubo, tá? Lembra que o cubo está dentro da esfera, ele está inscrito. E, portanto, a esfera está circunscrita ao cubo. Se você pegar esse raio que está pegando aqui um vértice do cubo, e se você prolongar ele, ou seja, se você achar o diâmetro, o que vai acontecer? Ele vai aparecer justamente no vértice que está diametralmente o quê? Oposto. Gente, essa medida aqui para o cubo tem nome. Isso daqui, pessoal, vou até fazer de rosa aqui, ó. Essa medida aqui, ó, o que é, gente? É a própria diagonal do cubo. Então, quando você pega e desenha a diagonal do cubo, o cubo você tem a diagonal da face, que é você pegar o quadrado e traçar a diagonal, e você tem a diagonal do cubo, que é o que atravessa o cubo inteiro. Então, de um vértice até o vértice diametralmente oposto. Então, o que você está percebendo que acontece, gente? Que essa diagonal do cubo, vou chamar de Dzão aqui. Como é que a gente calcula em função da aresta do cubo? Essa formulinha aqui, ó, A raiz de 3. Se a diagonal da face é a raiz de 2, se a diagonal do cubo é a raiz de 3. E o que a gente está percebendo que acontece? Que essa diagonal é 2 vezes o raio. Então, olha só. Nesse caso, 2 vezes o raio da esfera vai dar exatamente a diagonal do cubo, que é quanto? A raiz de 3. Então vamos lá, como é que poderia cair um problema desse? Mesmo modelo do anterior. É dado uma esfera circunscrita a um cubo cuja aresta vale, sei lá, 10 centímetros. Calcule o volume da esfera. Bom, para calcular o volume da esfera, você precisa do raio da esfera. Quando você percebe que a relação do raio com a aresta é essa daqui, você substitui o valor da aresta, acha o raio. Uma vez que você achou o raio, como é que calcula o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Então, o grande tchan, de novo, é você enxergar a figura, se ele não te der, e achar uma relação entre uma medida de uma figura e uma medida da outra. No caso aqui da esfera circunscrita a um cubo,
A principal relação que tem é essa, você perceber que o raio vezes 2 é a própria diagonal do cubo. Então, 2r igual a raiz de 3, ou se você preferir, o r é a raiz de 3 sobre 2. Belezinha? Então vamos pegar um outro caso aqui, ó, também bastante comum de aparecer. Esfera inscrita em um cilindro. Então significa que a esfera está dentro de um cilindro. Então aqui, ó, eu peguei como raio da esfera o r'ão, tá? Peguei como raio da base o r'inho. E olha só, pessoal, se você fizer uma vista superior, olhar a figura de cima, o que você vai perceber? Você vai ver aqui um círculo, ok? E o que você vai perceber que acontece aqui de especial? Isso aqui é o raio da esfera e ó, isso aqui é o raio da base do cilindro. Então adivinha o que acontece nesse caso aqui, ó? O r'inho, gente, é igual a r'ão. Então se cair um problema de esfera inscrita, o raio da esfera inscrita é o próprio raio da base do cilindro, tá? Essa é uma primeira coisa aí que vai te ajudar a resolver o problema, ok? E uma outra coisa que você pode também pensar aqui é o seguinte, esse pedaço não é a altura do seu cilindro? Isso aqui também é a própria altura, que no caso vai valer quanto, gente? 2 vezes o raio da esfera. Então, ó, uma outra relação que a gente teria aqui é que a altura do cilindro é 2 vezes o raio da esfera. Lembrando que o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro, né? Acaba também dando igual o valor. Então, Hzinho é 2R aqui. Então, continua na mesma pegada. É você saber fazer o desenho da figura, se ele não te der, e saber extrair uma relação entre medidas dos dois. Quarto caso, esfera circunscrita a um cilindro. Então, agora a esfera está fora do cilindro. Então, eu chamei de r'inho o raio da base do cilindro, que é o círculo. Chamei de r'ão o raio da esfera. Pessoal, como é que a gente vai relacionar as medidas? Ó, aqui você tem a altura do seu cilindro. E a grande ideia aqui é você trabalhar com este triângulo retângulo, ó. Que é justamente esse que eu desenhei aqui do lado. Aqui você vai ter, né, triângulo retângulo, porque aqui é um cilindro reto, então 90 graus. Como hipotenusa, você tem exatamente o diâmetro da esfera, que é o 2r'ão. Esse cateto aqui é a própria altura do cilindro. E esse outro cateto, gente, é o diâmetro da base do cilindro, que é o 2r'inho. E ó, pessoal, quando aparece triângulo retângulo, você já sabe o que você faz? Pitágoras, né? Então aqui você poderia escrever, por exemplo, que 2r ao quadrado é igual a h quadrado mais 2r'inho ao quadrado. Gente, ele poderia fazer várias perguntas aqui, tá? Sempre a dinâmica vai ser essa, fazer o desenho e relacionar uma figura com a outra. E vocês estão percebendo, né, que apesar de chamar geometria espacial, praticamente todas as relações que a gente está fazendo aqui vêm da geometria plana. Então a geometria plana é um pré-requisito muito importante para essa matéria, tá? Vamos lá, quinto exemplo que eu coloquei, ó, uma esfera inscrita em um cone. Então a esfera dentro do cone. Gente, quando você tem a esfera, no caso aqui o cone reto, né? Você tem essa medida aqui, que é a altura do cone. Aqui você tem o quê? Você tem a geratriz, ok? E aqui você vai ter o raio da esfera, aqui você vai ter o raio da base do cone. A gente pode aqui montar um Pitágoras, com os elementos aqui, né? Pegar a geratriz ao quadrado, falar que é igual o Hzinho quadrado mais o quê? O R quadrado. Essa é uma relação que a gente poderia... Só que repare, pessoal, que essa relação, ela só está trabalhando aqui com elementos do próprio cone, né? A gente não relacionou o raio da esfera. Para relacionar o raio da esfera, qual é a ideia? Como aqui está inscrito, significa que essa esfera está tangenciando a geratriz. E pessoal, ela estando tangenciando,
o que vai acontecer? Você vai ter aqui dois triângulos que são semelhantes. Então, para você relacionar o dado do cone com a esfera, a ideia é você fazer uma semelhança entre este triangulinho aqui e este triângulo maior. Lembrando que para serem semelhantes, né, precisam ter dois ângulos em comum, e eles têm aqui, né, um 90 e esse aqui. E aí você fazendo a semelhança, você consegue fazer aparecer aí o raio da esfera, que é o que você está querendo relacionar. E para a gente terminar, coloquei aqui a esfera circunscrita a um cone, então a esfera do lado de fora do cone. Aqui também, né, pessoal, você tem o raio da esfera que eu chamei de errão, a geratriz do meu cone, aqui o raio da base do meu cone que eu chamei de errinho. E aqui você tem a altura, o quê? Você tem a altura do seu cone. Então o que você pode fazer aqui? O Pitágoras, né? Pegando aí a geratriz ao quadrado e falando que é o h quadrado mais o r ao quadrado. Tudo bem? Que é uma relação que você tem aqui dos dados do cone. E aí você consegue também com geometria plana relacionar esses dados do cone com o errão da esfera. Então, mais uma vez, né? Eu sei que eu falei isso várias vezes hoje, mas para fixar bem para vocês, o que é o importante hoje? Saber fazer o desenho corretamente, tá? Então vamos sempre rezar para Nossa Senhora dos Desenhos já dar o desenho na figura, que já ajuda bastante. E achar relações aí, principalmente que vem da geometria plana, ligando os elementos aí das duas figuras.